Hello everyone, welcome again. Bem-vindos de volta agora à nossa aula 17.2 de Review and Exercise. Let's go check it out para a tela. Olha aí, 17.2, que nós vimos sobre aquele tema, o tema do She Loves the Weekend e o porquê desse S aqui no final dessa ação, desse verbo. Tivemos todas as explicações, falamos sobre free time, então o tema foi sobre tempo livre, no que? No fim de semana, weekend activity, atividade do fim de semana que você gosta de fazer, que as pessoas gostam de fazer, e com certeza algumas ações lá que foram passadas para você, aluno, são ações que você gosta de fazer. Vimos sobre a third person, a terceira pessoa, nas frases afirmativas e negativas. E vimos o quê? Que tem uma diferença, tá? Olha só. Trouxe aqui frases para comparar na afirmação e na negação e vocês vão ver, mais uma vez, a diferença, certo? Então, quando eu falo assim, she watches TV, ela assiste TV, eu percebo que eu coloquei esse S no final do meu verbo, porque se eu conheço o meu verbo, eu sei que o watch não termina assim, com CH. Pá, acabou aí. Só que quando eu vou falar uma frase na afirmativa usando o simple present, esse tempo verbal, é necessário que eu coloque o ES quando eu falo com a terceira pessoa do singular, que é o she, que é o he ou que é o it. Não tem nenhum exemplo aqui com o it, aquele it, mas dá na mesma se você for fazer uma frase com ele também, tudo bem? Mas para negar, olha aí, she doesn't watch TV. O que acontece é que o meu verbo watch, ele volta para sua forma natural, porque o doesn't, esse auxiliar does, mais a partícula negativa not, está na minha frase. E ele sempre vem antes da minha ação, tudo bem? Aqui no he rides a horse, essa aqui é a regra geral. A regra geral é aquela que você coloca só o S no final do verbo nas frases afirmativas, com a terceira pessoa. E aí na negativa o que acontece? O meu verbo volta ao normal por conta da presença do doesn't, que é o auxiliar does, mais a partícula negativa not, de negação. He doesn't ride a horse. Ele não anda não anda a cavalo. She studies. Ela estuda. Então, she studies, ela estuda. Aqui você viu que mudou bastante meu verbo. Aqui é o momento que mais muda. Porque vem do verbo estudar, que termina com Y. Então, quando termina com Y, o que acontece aqui? Eu tenho que retirar o meu Y e acrescentar IES, mas não só porque termina com Y, porque ele termina com Y precedido de consoante. Então, vem uma consoante antes, aí eu tenho que fazer isso, mas só nas frases afirmativas. She studies, ela estuda. Aí aqui na negação, she doesn't study. Muito bem? Por exemplo, transforma essa frase aqui, she doesn't study, numa afirmação. Você teria que lembrar que o doesn't vai embora e que o study vai ser alterado ficando deste jeito aqui. Tem que saber disso. Transformar as frases tanto na afirmação quanto na negação e saber fazer as mudanças necessárias. Lembrando lá em cima com o meu watches, esse ES é colocado aqui, por quê? Porque faz parte da regra do S, SH, CH, X, Z e O. Tudo bem? Então, essas regras, quando o meu verbo termina com essas letras, eu preciso acrescentar o ES nas frases afirmativas, tá? Então, ó, só ver uma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Então, na regra geral, nós temos o S aqui, nas exceções, nós temos o ES e o IES que eu acabei de comentar com vocês. Eu tenho certeza que vocês aprenderam isso tudinho para fazer nossa atividade que vai chegar agora para vocês. Eu espero que vocês tenham bastante paciência para ler aquele texto, é um texto bem pequenininho. Temos uma interpretação de texto aí para vocês, vocês vão se dar muito bem. Vejo vocês em breve. Olha aí, atividade de sala. Vamos tirar nossas dúvidas, que eu acho que não deve ter muito, né? Olha só, nós temos este texto aí. Esse textinho bem pequenininho, mas traz umas palavras um pouquinho assim diferentes que vocês estão acostumados a ouvir, certo? Alguns vocabulários um pouco mais, pode dizer, robustos. Porém, eu tenho certeza que vocês deram conta, porque a questão diz assim, ó. Após a leitura do texto, podemos afirmar que a ideia central é:
Quando ele pede ideia central, você nem precisa se dar o trabalho de ler o texto todo. Não tem necessidade de você ler o texto todo, certo? Porque ele quer a ideia central, certo? E aí você tem as opções como o quê? Falar de maneiras como ganhar dinheiro? Será que é isso que o texto fala de forma geral? O conceito de lazer? Quais atividades mais prazerosas para seu tempo livre? Quais atividades baratas para relaxar em seu tempo livre? Ou atividades estressantes da rotina? E aí? Bem, eu vou dar uma dica, que eu não sei se vocês conseguiriam seguir, né? Mas lá no meu texto, no meu título, no meu title, que é aqui o meu título, eu já teria a resposta. Olhando aqui, ó, principalmente para essa parte aqui que está entre parênteses. Olha só, você aprendeu esse verbo aqui comigo na aula passada, 17.1, que é passar. Passar o quê? Seu tempo livre, spend your free time. Então, você já tem noção de que é o quê? Passar tempo livre. Aí você diz assim, atividades para seu tempo livre. E a D diz o quê? Atividades para seu tempo livre. Mas a diferença da C e da D é o seguinte, a C diz mais prazerosas e a D diz baratas. Aí você fala, caramba, estou na dúvida entre essas duas. Aí, na E você pensa, atividades estressantes da rotina? Eu acho que não faz sentido alguém escrever um negócio sobre atividades estressantes da rotina. Né? Na minha cabeça, talvez não seja isso que a teacher preparou pra gente. Aí eu fico muito em dúvida entre a C e a D, mas não esqueço da A e da B, porque nunca se sabe. Se você tivesse... Opa, já dei a resposta, mas tudo bem. Mas se você tivesse prestado atenção aqui na palavra frugally, certo? Ela vem da palavra frugal em português, que significa econômico. Tem a ideia de economia. Se tem a ideia de economia, então olha só. Economia só pode ser uma pessoa que quer economizar, que não quer gastar muito dinheiro e procura então alguma coisa cheap, barata. Então realmente a minha resposta é a letra D. Atividades baratas para relaxar em seu tempo livre. Não é prazerosas, são baratas. E aí, lendo o texto, né, você vê aqui, ó. You know how to shop smart, how to stretch a budget, and how to find the best deals on just about anything. Então, ele diz aqui, você sabe como fazer compras de forma esperta, você sabe também como esticar um orçamento, stretch a budget, e também and how to find the best deals, e como encontrar as melhores ofertas, né? As melhores ofertas não, as melhores formas de pechinchar, né? Em qualquer situação, vamos dizer assim. But what about when you want to cut loose and relax? Então, assim, aqui ele fala primeiro sobre que provavelmente, né, não tem a palavra provavelmente, mas ele diz assim, você é bom em pechinchar, em comprar de forma esperta, não gastar muito, mais ou menos essa ideia que ele quer dizer. Mas e quando se trata de você relaxar, se soltar, cut loose e relaxar? Será que você economiza ou será que você gasta muito? Porque olha só, life, a vida, after all, afinal de tudo, is about balancing and having some hobbies is a key component of living a healthy life. Ele diz que a vida, after all, is about balance. Então, a vida é sobre ter essa questão de equilíbrio, esse balance, e ter alguns hobbies, que nós também usamos a palavra hobbies em português, é um estrangeirismo, né? É a chave, é um componente, é a chave para uma vida feliz e uma vida saudável, uma vida healthy. If only those hobbies were so expensive. Então, se apenas, pelo menos, os nossos hobbies não fossem tão caros, fortunately, opa, ligou aqui uma luzinha. Então, assim, fortunately, there are plenty of ways to start true to your frugal principles and still have a good time in the process. Então, felizmente, há muitas formas de você continuar sendo econômico, seus princípios econômicos, ou seja, você ser aí uma pessoa tipo Julius lá de Todo Mundo Odeia o Chris. Quem assiste Everybody Hates Chris sabe que o pai do Chris, ele é muito
frugal. A pessoa, ela economiza até o último centavo. E ainda assim tem um bom tempo, um bom momento aí se divertir no processo. Here are 5 ways to enjoy yourself without spending a lot of money. Então ele fala o quê? Que tem 5 jeitos, 5 formas de você se divertir, enjoy yourself, sem gastar muito dinheiro. Aí você pensa assim, peraí, teacher, a gente aprendeu que spend significa passar, aí aqui já tá gastar. Ué, passar, gastar, não pode ter a mesma ideia, mas sim, a palavra spend ela é usada tanto para passar tempo livre, como gastar. I spend, eu gasto. Spending a lot of money, gastando muito dinheiro, tudo bem? Então ele dá aqui, ó, 5 ways to do it, para fazer isso. Nós temos aqui reading, journaling, writing, walking, bird watching e cooking. Já vou traduzir para vocês, porque primeiro eu quero ir lá na 2, ó. Questão 2. Após a leitura do texto, marque a alternativa correta. Aquela parte que eu não quis traduzir é porque pode ter um pouco a ver aqui com o que vocês iriam marcar. Será que vocês acertaram? Olha aí. Agora aqui, ele quer saber mais a fundo sobre o texto. Não é só a ideia central. Então, olha só, letra A. Fazer compras inteligentes te dá mais tempo livre? Leitura, escrita, caminhadas, observação de aves e cozinhar são sugestões do texto para atividades no tempo livre? Existem poucas maneiras de se manter fiel aos seus princípios frugais de estilo de vida? Não ter algum hobby é um componente-chave para se ter uma vida feliz e saudável? What? Essa D nem faz sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Todos os hobbies são caros. Ah, gente, também não é verdade. Então, essa D aí é que olha que fala sério, né? Porque como é que pode todos os hobbies ser caros? Eu acho dormir um hobby. E dormir não é caro, é barato, é de graça, inclusive. Entendeu? Então, olha só, eu fico entre A, B e C. Mas aí eu lembro que a teacher falou lá no início do texto que ele fala sobre compras ali, sobre a questão de uma pessoa, ela é inteligente na hora de fazer compras, ela sabe pechinchar e tudo mais. Mas assim, fazer compras inteligente dá mais tempo livre, faz sentido isso? Cara, não faz sentido. A letra A também eu já descarto porque, oi? Então eu fico entre a B e a C, né? A C fala, existem poucas maneiras de se manter fiel aos seus princípios frugais de estilo de vida. Aqui ele já até desanima a gente, falando assim, cara, essa C e essa E é quase parecida. Porque está querendo dizer que existem poucas formas de você continuar sendo econômico. Não tem como, tá tudo caro, fazer coisas legais tão caras. De fato tá, mas ainda assim, pô, né, também não é para tanto assim. Eu acho, né? Então, vamos lá, letra B. Leitura, escrita, caminhadas, observação de aves e cozinhar são sugestões do texto para atividades no tempo livre. Olha aí, essa aí faz muito sentido, porque quando eu volto lá para o texto, olha o que acontece. Vou apagar aqui. O que acontece? Eu vejo essas 5 formas. Ela fala 5 ways. 5 ways to enjoy yourself. Aí eu penso assim, cara, lá na 2 tem o quê? Olha só, presta bem atenção. Na 2, eu tenho leitura, escrita, caminhadas, observação de aves e cozinhar. 5 coisas que que batem com isso aqui, ó. Pá. Então, é reading, que é leitura. Journaling, writing, que é você manter um diário, escrever ali as coisas. Isso é um hobby, tem gente que gosta. Walking, caminhar, bird watching, que é o assistir os pássaros, vocês viram isso na aula 17.1, e o cooking, que ele é cozinhar, né? O ato de cozinhar, que é o que eu diria que de todos esses aí, o cooking talvez você vai gastar um pouco mais, porque depende do que você vai cozinhar, né? Vai que você queira cozinhar uma coisa muito cara, aí não tem como você ficar frugal, né, gente? Então a resposta pode ser o quê? Solamente a letra B. Leitura, escrita, caminhadas e assim por diante. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para 3? A questão 3 diz o seguinte, marque a alternativa que completa a frase. Eu quero algo na negativa aqui, vocês estão vendo meu X? Olha aí. Então tem um blank aqui. O que é um blank? Ai, gente, tá ruim aqui. Já foi. Essa minha parte em branco eu chamo de blank em inglês. Eu tenho esse blank que eu tenho que completar com uma dessas alternativas.
certo? Eu já sei que tem a ver com Léo. Léo é ele, é a mesma coisa que he. E aí eu quero negação. Já vou procurar o quê? O que vem na negação no simple present? Vem o meu verbo auxiliar mais o not, ok? Então eu chego lá e procuro doesn't. Tem doesn't aqui, tem doesn't aqui, tem doesn't aqui, doesn't aqui, aqui não tem. Aí já vai embora. Tchau. Bye. Logo depois do doesn't, eu sei que eu tenho que colocar o meu verbo, que é ação, certo? Então eu procuro a minha ação com o meu verbo go, porque eu lembrei lá que o observar pássaros olha só, vocês lembram, né? Observar pássaro tá aqui, bird watching, só que a gente viu lá que a gente precisa usar o verbo, que verbo é esse? O verbo go. E nem precisa pensar muito, porque ele aparece aqui várias vezes, só que ele aparece assim, ó, go, aqui, goes, goes. Aí eu olho aqui e falo, vixe, nem é. Primeiro que eu nunca vi GOS no final, porque esse verbo termina com O, e eu sei que quando o verbo termina com O, eu não vou acrescentar só o S não, já tiro a minha C. E aqui, goes, também tiro, porque não faz parte daquela regra. Eu fico entre A e a B. Por quê? Porque eu sei que, por que eu fico entre A e a B? Porque eu sei que o meu verbo go termina com a vogal O e eu tenho que acrescentar ES, faz parte daquela regra que eu acrescento o ES, né? Só que aí eu lembro que nas frases negativas, o que acontece? O meu verbo não vai ter alteração nas frases negativas. Então, ele fica na sua forma normal. Léo doesn't go bird watching in his free time. O Léo não vai assistir, não assiste, aliás, os pássaros no tempo livre dele. 4. Marque a alternativa que complete a frase. Aí nós temos agora, eu quero que vocês façam na afirmativa. Vocês fizeram correto? Tenho certeza? Absoluta. Vocês sabem aqui, tá dando o mesmo verbo para todas as opções. E eu sei que vocês marcaram a C. Por quê? Eu não vou usar o right porque aqui meu verbo não tem nenhuma terminação no final, não tem S. Se não tem S, eu não vou usar porque eu estou falando de she e eu sei que tem que ter alteração. Eu venho aqui e vejo rights? Não, essa regra não é do IES, também não. Eu vejo aqui rights, que diacho é isso? Também não. Does rights faz o menor sentido, só pode ser esse aqui. Porque o meu verbo right, ele se escreve assim. Só que na terceira pessoa do singular, na frase afirmativa, ele faz parte da regra geral, onde eu só acrescento o S. She writes poems in her free time. Ela escreve poemas no tempo livre dela, e essa a resposta. Olha aí as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Tudo de bom para vocês. Bye, bye.